Expo Times, agora com um assunto muito importante, uma supermercadista que nem você que nos acompanha, a Ana Paula. Ana Paula, por favor, te apresente, comenta um pouquinho das suas lojas, o que você tem feito, depois vamos falar desse tema tão importante que você está trazendo para o nosso público. Olá, meu nome é Ana Paula Sestari, tenho 37 anos, sou casada, tenho uma filha. Nós temos 4 lojas hoje em Fernandópolis, 3 lojas em Fernandópolis e uma nova loja em Estrela do Oeste. Nós temos 40 anos de história, né? Minha família inteira trabalhou no supermercado. Hoje, atualmente, trabalha minha mãe, eu e minha irmã. E nossa história começou a mudar tem uns 4, 5 anos para cá, quando realmente a gente entrou para o mundo digital. Então, é esse tema que nós vamos trazer para vocês e fique acompanhando. Fique à vontade também de fazer os comentários que depois a Ana pode responder para vocês aqui no YouTube. Ana, vamos lá. Pequenos negócios fazem... Como é que é o tema? Pequenos negócios exigem grandes ideias. Tá, me comenta um pouquinho sobre isso. Por que eu penso nisso e trouxe esse tema? Porque aqui a gente vai falar de supermercadista para supermercadista. E o grande desafio dos pequenos negócios é, às vezes, não ter esse network que a feira, inclusive, quero agradecer o convite, me sinto lisonjeada por estar aqui podendo falar um pouquinho com os supermercadistas. Que acontece? Nós, principalmente o interior, supermercados pequenos, eles não têm tempo, muitas vezes, é o que eles comentam, minha mãe comenta muito isso, de sair e fazer esse network que é tão necessário. Por quê? Porque se você fica muito tempo dentro do seu negócio, apenas, você não consegue trazer grandes ideias. E aí você não consegue trazer inovação. Então você precisa, mesmo sendo pequeno, você precisa sair, pensar fora da caixinha e trazer grandes ideias para o seu negócio. Porque o mundo está competitivo demais e nós sabemos disso. Nós temos concorrência a todo tempo e nós não precisamos necessariamente olhar para essa concorrência com tanto foco. O foco realmente é o cliente, é a prioridade do negócio, é o nosso cliente. Então, a partir do momento que você entende o seu modelo de negócio, entende quais são as necessidades do seu cliente, você a partir daí começa sim a ter grandes ideias para o seu público-alvo, né? Buscando ideias maiores, com pessoas com grandes negócios, mas você consegue trazer para o seu negócio. Há 4, 5 anos atrás, nós lançamos dentro de uma das nossas lojas, que foi uma virada de chave até, que foi o Espaço Saudável dentro do nosso supermercado. Há 4, 5 anos atrás estava em crescente, né, 40% ao ano o crescimento desse setor saudável. Hoje é um pouco menos porque as pessoas que tinham que aderir esse hábito já estão mais fidelizadas, mas foi uma grande sacada e trouxe um público diferenciado para o meu negócio, foi uma grande ideia. E há 2 anos atrás a pandemia trouxe o quê? A pandemia trouxe uma necessidade de você estar mais no mundo digital e fez com que eu me movesse para isso, né? Eu venho de uma área de gestão de pessoas, fiz direito, gestão de pessoas, fiquei um bom tempo na gestão de pessoas do supermercado financeiro e há 2 anos estou atuando diretamente com o marketing e o marketing digital e esse ano, em 2022, nós trouxemos um setor novo no supermercado que é o trade marketing. Então assim, não importa o seu tamanho, né? Tenho 4 lojas, mas hoje eu consegui trazer o trade marketing, que faz essa conexão com a indústria. Tanto é que essa feira no Food, a Feira Internacional, a Expo Supermercados, ela traz essa conexão com importação, né, que nós precisamos para trazer novos produtos. E essa conexão direta com a indústria é muito importante e faz toda a diferença quando você pensa fora da caixinha, você traz o trade marketing, você faz essa conexão do e-commerce e do seu ponto de venda físico. Então, a grande sacada é essa. Pensa fora da caixinha, faça conexões e entre no mundo digital. Não tem como hoje você estar fora do mundo digital. O seu cliente, 90% deles está com tudo na palma da mão dele. Eles estão 86%, 92% conectados pelo menos 3 horas e meia ao dia. Então você tem que estar na internet, você tem que chegar no seu cliente de diversas formas. É isso que a gente está fazendo hoje lá no Pessotto da Silva.
Fantástico, porque afinal, o supermercadista se conecta com o seu consumidor todos os dias, porque tem muitas compras que são diárias, tipo a padaria é necessário diariamente, o hortifruti, a carne. Então, o supermercadista tem essa força. E as redes sociais contribuíram sem nenhum custo, que muitas vezes não há necessidade de ter custo nenhum. Não precisa fazer um financiamento em cima de um anúncio, você pode ir, como a gente chama, a parte orgânica, né, fazer o crescimento. E eu vejo muito que o teu supermercado tem feito isso, e muitos supermercadistas que nos assistem também, trabalhar a parte orgânica, trazer a humanizar o porque você é a proprietária, você está lá na frente. Explica um pouquinho como é que foi essa tua experiência, que está sendo, claro, né? Está dando certo, de você ser a porta-voz da marca do supermercado. O que eu fiz hoje, né? Para mim foi um prazer, porque comecei a me conectar com os meus seguidores, digamos assim, de uma forma realmente despretensiosa. Ai, bom dia, mostrar um pouco da minha rotina, um pouco do que eu gostava de fazer. E aí eu percebi que eles conectavam com o que eles queriam de mim. Saber sobre marcas de produtos, sobre indicações de produtos, que realmente era o que eu fazia. O que acontece com os influenciadores, né? Eles falam muito mais de moda, eles falam muito mais de tecnologia, algumas vezes, produtos que não tem nada a ver com o supermercado, mas influenciador de supermercado é muito raro você ver por aí. Então eu comecei a focar meu Instagram para o supermercado. E paralelamente, que já existia, o supermercado tinha o Instagram e de uma forma realmente orgânica. Foi crescendo. Claro que hoje nós patrocinamos algumas campanhas, algumas ações, que elas demandam um tempo maior, então a gente faz algum patrocinado. Só que assim, começamos a patrocinar tem um ano mais ou menos, e não é um investimento muito alto não, é bem simples, só que é importante. E eu fico feliz, porque dá resultado, você tem que colocar realmente o seu rosto. Ah, eu não consigo, muita gente fala isso pra mim no meu Instagram. Supermercados do Nordeste, às vezes, do Centro-Oeste, fala, não, Ana, eu não consigo, eu sou tímida. Caso você não consiga, coloque alguém que tenha essa conexão com o seu público. Tem que ter a parte humanizada, tem que falar um bom dia, mostrar sua feirinha. Hoje nós temos lá segunda e terça verde, quarta suína, quinta festival de pães, aí deixa sexta e sábado para alguma ação promocional, porque o supermercado, nós do varejo, nós temos uma ação bem dinâmica, né? Toda semana nós mudamos, mas é necessário fazer. E a experiência está sendo incrível e dá resultado, gente, dá muito resultado. Bom, você falou coisas muito importantes. Agora vamos colocar os nossos fornecedores. Graças ao setor supermercadista ou supermercadista que a indústria consegue colocar seu produto ao consumidor. Como é que é o relacionamento? Você falou muito bem do trade marketing, mas nas redes sociais, você consegue trazer a indústria para colaborar financeiramente, com uma bonificação, para que você faça um trabalho mais amplo para eles? Sim. O ano passado, nós começamos a nos movimentarmos bem timidamente, digamos assim, com uma coisinha ou outra mais focada ali na nossa região. Esse ano nós conseguimos fazer inclusive a campanha do Dia das Mães vai ser uma campanha bem diferenciada, porque nós estamos diretamente ligados com a indústria. E sim, o que nós fizemos? Montamos uma estratégia, montamos todo um planejamento e apresentamos para a indústria. Eles aprovando, eles te dão sim, porque não dá para você fazer muita coisa se você não tiver esse fortalecimento com a indústria ou com o seu fornecedor. É necessário. E aí é uma via de mão dupla, né? Você promove alguma ação dentro do seu supermercado, em contrapartida a gente ativa os clientes para fazer uma venda um pouco maior, um pouco melhor, porque a partir do momento que você cria uma ação com o seu fornecedor e você faz um marketing bem bacana, mesmo que seja orgânico, o cliente vai olhar diferente para aquele produto e ele vai comprar. Então, automaticamente, claro que as ações são para ativar o negócio, né? Para vender, não vamos falar que não. Porém, você faz de uma forma com que o cliente queira ter aquele produto. Aí você ramifica isso, você coloca influenciadores, você coloca os seus próprios clientes para fazer algum depoimento e criar uma credibilidade dentro do seu negócio e assim por diante. Começa de uma forma orgânica e vai crescendo. É assim por isso que eu falo, pequenos negócios exigem grandes ideias. Nós estamos aqui para isso, né? Perfeito. Ana, te agradeço demais, todos que estão nos assistindo também. Fique à vontade de se conectar, depois vai aparecer aqui o Instagram. Até aproveita, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @AnaPaulaPessotto_oficial. Então eu vou aproveitar que você falou até depoimentos dos consumidores para tua loja. Qual é o teu depoimento aqui para Expo Supermercados, que a gente fez tanto a parte digital, que você colaborou, muito obrigado, e também agora aqui o presencial?
Para mim está sendo uma experiência incrível, né? Esse network, essa conexão, essa oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro, supermercadistas, desde que 200 metros, 1.500 metros, 3.000 metros quadrados, as dificuldades que eles têm, os desafios que eles têm, às vezes não são os mesmos que a gente aprende. Então, assim, é uma experiência incrível e eu acredito que você tem que deixar um tempinho para fazer essa conexão 1, 2 vezes no ano. Aliás, eu quero estar todas as vezes, tão bom que é. Muito obrigado, Ana. Quiser fazer os seus créditos finais, fica à vontade. Não, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. E é isso, gente. Me segue no Instagram, me deixam dicas lá, perguntas que eu vou fazer com o maior prazer respondê-las. Muito obrigado.